Dando continuidade ao nosso estudo sobre os movimentos circadianos, o fotoperiodismo e o florescimento, nessa videoaula nós vamos focar única e exclusivamente no florescimento propriamente dito. Nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto. O assunto é extremamente vasto e nós vamos dar para vocês simplesmente algumas referências com relação ao florescimento das plantas. E vocês podem complementar com a literatura sugerida para vocês dos livros textos. Então, quando a gente pensa no florescimento, está relacionado com a perpetuação da espécie no ambiente onde está inserida. E nós, homens, utilizamos desse florescimento para a produção de alimentos. Quando nós consumimos os frutos daquela planta, nós utilizamos as flores para a produção de medicamentos, nós utilizamos as flores para a produção de perfumarias, nós utilizamos as flores para a produção de óleos, nós utilizamos as plantas para embelezar o ambiente. Ou seja, ela tem N aplicações para nós. Mas do ponto de vista da planta, o florescimento está relacionado com a perpetuação da espécie, seja por autofecundação ou por fecundação cruzada. E na verdade, a floração nada mais é do que a mudança de um meristema vegetativo em meristema reprodutivo. E como nós dissemos, ela tem uma importância econômica muito grande na agricultura, na horticultura, na floricultura e por aí afora vai. E às vezes o florescimento é uma coisa desejável. Não, sempre é desejável. Não necessariamente. Ela é desejável quando nós estamos falando de floricultura. Ela é desejável quando nós estamos falando da produção de sementes. Ela é desejável quando ela está relacionada com a produção de frutos, que o fruto é ovário desenvolvido. Ela é desejável quando nós estamos falando de melhoramento genético, cruzamento entre espécies. Por outro lado, existem situações em que ela é completamente indesejável. Não, mas não é possível. É. Se você é um produtor de cana-de-açúcar, se você tem um florescimento na sua cana-de-açúcar, a parte de flor se torna o dreno principal. Então ela consome energias que estavam armazenadas no colmo. E isso diminui a produtividade da sua plantação. É indesejável. Mas se você for um melhorista de cana-de-açúcar, você está interessado no florescimento sim, para fazer os cruzamentos que você precisa fazer. No caso de hortaliças, pode ser desejável ou pode ser indesejável. Se você estiver trabalhando com brócolis, a formação daqueles brotos é uma coisa desejável. Mas se você está trabalhando com alface, o florescimento acaba com a sua produção. Então, não é toda hortaliça em que o florescimento é uma coisa desejável. Do ponto de vista da planta, o florescimento é sempre desejável, porque é assim que ela se perpetua no ambiente. E a formação da flor nada mais é do que a modificação do meristema apical da parte aérea, seja o meristema terminal ou o meristema axilar. Isso é muito mais fácil falar do que fazer. É muito mais simples dizer do que realmente compreender. Aqui nós temos do lado esquerdo o meristema vegetativo de Arabidopsis e aqui do lado direito nós temos o meristema reprodutivo de Arabidopsis. Essa modificação do meristema vegetativo em meristema reprodutivo envolve processos extremamente complexos em nível de expressão gênica, em nível de formação de novos tecidos, em nível de formação de novo órgão, em nível de formação dos gametas que vão ser utilizados para o processo de reprodução. Ou seja, é simples de falar, mas é extremamente complexo para a gente compreender. Todas as plantas passam por diversas fases de desenvolvimento. Nós temos a fase juvenil, nós temos a fase adulta vegetativa e nós temos a fase adulta reprodutiva. O que é a fase juvenil? Fase juvenil é quando uma planta está no campo e ela é incapaz de perceber os estímulos de florescimento, mesmo submetido a ele. Ah, mas isso é impossível. Vamos dar um exemplo. Laranja. Se você plantar um pé de laranja a partir de semente, você vai ter laranja a partir do seu terceiro, quarto ano. Então, naquele primeiro ano que ela germinou, ela vai passar por todas as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e não vai florescer. No segundo ano, vai passar por todas as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e não vai florescer. No terceiro ano, ela vai passar pela primavera, verão, outono e inverno, e não vai florescer. No quarto ano, ela passa em alguma das estações e ela começa a florescer. Então, aqueles 3 anos anteriores, ela estava na sua fase juvenil, que é uma incapacidade de perceber o estímulo e de responder ao estímulo para o florescimento. E aí ela sai da fase juvenil e vai para a fase adulta vegetativa. E ela vai vegetar, vai formar mais massa, vai formar mais tecidos, vai crescer como um todo. E nessa fase ela já apresenta o que nós chamamos de competência para florescer.
Se nós submetermos uma planta adulta na fase vegetativa ao estímulo indutor do florescimento, ela já tem competência para perceber e responder a ele e, portanto, ela vai florescer. E quando isso acontece, nós dizemos que ela entrou na fase adulta reprodutiva. Nessa fase adulta reprodutiva, ela já produz as estruturas reprodutivas propriamente ditas relacionadas com o florescimento, uma vez que os estímulos são percebidos. E essas fases, juvenil, adulta vegetativa e adulta reprodutiva, ela é extremamente variável de espécie para espécie. Não dá para generalizar. Cada espécie tem o seu período juvenil característico. E além disso, nós temos as plantas que são chamadas de anuais. O que são plantas anuais? Em que o período juvenil é menor do que um ano. Ela vai completar o seu ciclo de vida dentro de um ano. São a grande maior parte das nossas hortaliças. São plantas anuais. Nós também temos as plantas bienais. O que são plantas bienais? Elas têm um período juvenil maior do que um ano. Ou seja, durante o primeiro ano ela vai crescendo, depois no segundo ano é que ela está apta para responder ao florescimento. Então, nessa passagem do primeiro ano para o segundo ano, é que ela vai sofrer a indução ao florescimento e, portanto, vai ser capaz de florescer. E as plantas perenes? As plantas perenes, elas têm o período juvenil maior do que 2 anos. Então, são todas as arbustivas e as arbóreas que a gente conhece. Aqui está mostrando alguns exemplos. A rosa tem um período juvenil de 20 a 30 dias. A uva, aproximadamente 1 ano. A maçã vai começar a florescer a partir do 4º ano. O citros vai começar a florescer a partir do 5º ano. O carvalho, ele floresce depois de 25 anos. O bambu, não está colocado aqui, demora aproximadamente 40 anos para florescer. Se você for o melhorista genético de bambu, você está no sal. Você vai passar a sua vida inteira esperando o bambu florescer, porque não vai florescer. Só se você der sorte e encontrar um bambuzal já bem maduro e bem antigo. Do contrário, é só propagação assexuada mesmo. Ou seja, esse período juvenil varia de planta para planta. Na agricultura, a gente utiliza técnicas para reduzir o período juvenil. E uma dessas técnicas é a própria enxertia. Nós utilizamos um cavaleiro, que é a parte superior, que vai ficar sobre o cavalo, que é a parte inferior, que tem o sistema radicular. Nós utilizamos um cavaleiro que já venceu o seu período juvenil. Quando ele é enxertado, ele já no próximo ciclo ele já é capaz de florescer. Por isso, muitas frutíferas nós utilizamos mudas enxertadas, justamente por isso. Tem outras razões, mas uma delas é que ela já venceu o seu período juvenil. Enquanto não tiver vencido o seu período juvenil, ela não floresce. E algumas características são essenciais para o florescimento, que está relacionado com tudo que nós dissemos. Primeiro é a competência para florescer. Ou seja, ela tem que ter vencido o seu período juvenil e já ser capaz de responder ao estímulo para florescer. Existe também a determinação para florescer. Uma vez que você induziu com um determinado estímulo para o florescimento, por exemplo, o fotoperíodo, você não tem como reverter o processo. Agora ela vai florescer, quer você queira, quer não. Então nós temos uma planta que já está na sua fase adulta vegetativa. Ela é competente para florescer porque já venceu o seu período juvenil. Vem a indução ao florescimento, que vai levar a uma determinação, ou seja, ela agora não vai ter como reverter mais aquele processo, que vai levar à produção de um sinal, que está relacionado com uma mistura de hormônios, que vai levar à modificação completa da estrutura do meristema vegetativo para o meristema reprodutivo, que vai levar, em última análise, à produção de flores. E essa transição da fase juvenil para a fase adulta vegetativa é um processo gradual e é extremamente complexo. E, além disso, varia de espécie para espécie, como nós dissemos. E não é apenas a capacidade do meristema que vai modificar. Não. Existe uma modificação na morfologia foliar, existe uma modificação na filotaxia, ou seja, na disposição das folhas ao redor dos ramos. Existe uma relação com a capacidade de enraizamento daquela estaca, com a quantidade de espinhos e, por último, sim, com a capacidade de formação das flores e inflorescências. Tem determinadas plantas que estão no estado vegetativo que sofrem essa modificação morfológica foliar, que os especialistas naquela cultura, só de olharem para as folhas, sabem se aquela planta já está no seu período vegetativo ou se ainda está no seu período juvenil. Como eu disse, é variável de espécie para espécie, é extremamente complexo. E o processo de floração ele acontece em 3 fases consecutivas. A primeira fase é a fase de indução. A segunda fase é a fase de evocação, ou seja,
que o sinal é levado para os meristemas, e depois, na terceira fase, é o desenvolvimento do meristema florífero propriamente dito. Para a indução do florescimento, nós temos vários fatores externos que podem estar relacionados. Como nós já dissemos e focamos nas aulas anteriores, o fotoperiodismo, que é o efeito da luz, do número de horas de luz ao qual a planta está exposta. E sim, recapitulando, lembrando que a planta não mede o número de horas de luz, e sim o número de horas em que ela está no escuro. Nós temos também o efeito da temperatura, que é um processo chamado de vernalização. Algumas plantas precisam passar por baixas temperaturas por um determinado período de tempo para a indução do seu florescimento, do contrário ela não floresce. E além disso, tem a questão da disponibilidade de água. Algumas plantas necessitam passar por um estresse hídrico para que quando vem a água ela consiga florescer. Exemplo típico disso, café. O café só vai florescer depois de um período de seca pronunciado e quando vem as primeiras chuvas, o café parece que nevou no cafezal, de tanta flor que é produzida. Outro exemplo, jabuticaba. E tem N exemplos que nós podemos citar por aqui, mas vou deixar apenas esses dois. Então ela precisa passar por um período de estresse hídrico para que quando vem a água, ela tenha sido estimulada ao processo de florescimento. Óbvio que está relacionado com as condições do ambiente também, em termos de temperatura e de fotoperíodo. Mas é a água que é o determinante do florescimento nesse caso. Existem os fatores internos. Como nós já dissemos, o período de juvenilidade da planta. E existem algumas outras características, como por exemplo, a relação carbono-nitrogênio, a quantidade de açúcares que estão presentes e a combinação de hormônios vegetais. Mas isso foge ao nível de detalhamento que a gente quer entrar aqui nessa disciplina, nessa videoaula. Mas são características internas da planta, que estão relacionadas com o florescimento. Uma vez induzido, nós temos a evocação. O que é evocação? É a conversão do meristema vegetativo no meristema reprodutivo propriamente dito. Os sinais foram enviados, ele começa a se modificar. Isso vai levar a modificações moleculares, fisiológicas, anatômicas e morfológicas, como nós dissemos, na região do meristema. Isso faz com que ela mude da fase vegetativa para a fase adulta e, portanto, na última fase, ao desenvolvimento da flor, em que acontece a diferenciação propriamente dita do primórdio floral, ou seja, a formação das sépalas, pétalas, estames e carpelo. E existem vários estudos, mesmo a nível molecular, sobre a combinação de genes que estão envolvidos, no chamado modelo ABC, que está regulando a formação das sépalas, pétalas, estames e carpelos. Mas isso foge ao que nós gostaríamos de abordar aqui na disciplina com vocês. Esse é o básico, essa é a fundação. E é sobre esses pilares que todo estudo de florescimento acontece. E é extremamente importante para quem trabalha com produção de frutos, com produção de flores para comércio, para quem trabalha com melhoramento genético tradicional, isso é extremamente importante. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!